Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Geografia e nós iremos falar sobre o capítulo 5, página 229, sobre a formação da sociedade brasileira. Nós já percebemos, né, que as pessoas são diferentes umas das outras. E a população brasileira, ela foi historicamente formada pela presença de povos distintos, vindos de muitos lugares do mundo. Nessa aula a gente vai observar um pouquinho como essa sociedade brasileira foi formada. O território brasileiro, ele é o quinto, o território brasileiro é o quinto maior do mundo. E nessa imensidão de terras existe uma mistura bem grande de etnias, devido à colonização do Brasil e à entrada dos imigrantes. Isso caracteriza uma miscigenação, ou seja, a mistura de vários povos na formação de uma sociedade. Devido à miscigenação dos povos, podemos observar uma enorme riqueza cultural, os costumes, as comidas típicas, as vestimentas e outros aspectos também. Agora, vamos ver um pouquinho sobre os principais povos que migraram para o Brasil e ajudaram a formar a sociedade brasileira. Os indígenas formam a população nativa brasileira, ou seja, eles já estavam no Brasil, eles são originários do Brasil. Visto que foram os primeiros habitantes do Brasil, pois já estavam no nosso território quando os portugueses invadiram. Por isso, sua influência cultural é facilmente encontrada em danças, músicas, comidas, formas de preparar alimentos, instrumentos musicais, como os chocalhos, e também o nosso idioma. Já os portugueses, né, chegaram ao Brasil há mais de 500 anos por meio das grandes navegações. A sua cultura tem bastante influência em nosso idioma, costumes, crenças do folclore, danças como fandango, músicas e religião. Além disso, a culinária também é muito presente no nosso país, com os pratos típicos como a bacalhoada. Já os africanos foram uma população trazida à força para o Brasil por meio do tráfico negreiro realizado pelos colonizadores portugueses. A presença de sua cultura na formação da sociedade brasileira é muito forte, principalmente nas músicas, artes, danças, roupas, costumes, ritmos, religião e também em instrumentos musicais como o agogô. Os alemães, eles chegaram ao território brasileiro no período em que a Europa estava passando por guerras. No Brasil, eles se concentraram principalmente na região sul, devido ao clima mais ameno, semelhante ao clima europeu. E então podemos ver a influência cultural também nas danças, nas roupas, comidas e nas bebidas também. Os italianos, eles chegaram ao Brasil no mesmo período que os alemães, porém não se concentraram apenas na região sul. Eles se espalharam principalmente pelo sudeste, compartilhando seus costumes, cultura e crenças. E já os japoneses, né? Os japoneses chegaram e ainda chegam em grande quantidade ao território brasileiro. E o estado de São Paulo é o que possui o maior número de japoneses depois do Japão. Encontramos a influência japonesa nas roupas, na culinária, no entretenimento, tecnologia, entre outros, né? E baseado na presença de todos esses povos no Brasil, a miscigenação, que é a mistura de povos, é uma consequência na formação da sociedade brasileira. E com isso, nós devemos respeitar todas as pessoas e assim poderemos até aprender com quem nós pensamos ser diferentes de nós. Então é isso, meus queridos. Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo para poder fazer os exercícios da página 232, 233, 234 e 235. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.